considero, em primeiro lugar, ilegítimo o uso da medida provisória para o fim a qual ela se propõe, né? Acho que é um instrumento absolutamente antidemocrático, e é bom lembrar que a medida provisória é uma determinação de um decreto-lei do governo militar, né? E poucos países, acho que nenhum país utiliza desse instrumento, esses países que têm a forma legal, né, a democrática formal. E eu acho que depois da ditadura nunca mais foi utilizada com a finalidade de promover uma reforma dessa amplitude. E outra coisa que eu acho importante dizer é que também nenhum estudo, nenhum diagnóstico acompanha a medida provisória para justificar esse tipo de medida tão abrangente, tão profunda, né? Agora, quanto ao conteúdo, eu considero uma das piores medidas tomadas, né, desde o governo civil-militar. Acho que vai contra o direito constitucional de uma formação única, de uma educação de base, igual para todos, comum a todos os brasileiros. Eu concordo com o Gaudêncio Frigoto quando ele afirma que essa medida agride frontalmente a Constituição Cidadã de 1988 e as leis das diretrizes, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que garantem a universalidade do ensino médio como etapa final da educação básica, né? A medida propõe uma segmentação do currículo do ensino médio. O pessoal fala em fatiamento, né, em 5 percursos itinerários, que eles também denominam de áreas ou ênfases, né, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e a quinta opção é educação profissional. A gente nota também uma confusão conceitual, porque áreas de conhecimento são tratadas como itinerários, né? A educação profissional é itinerário, ciências da natureza constitui uma área. Então aí já tem uma discussão. E essa forma de organização também impõe que o aluno, no segundo ano do ensino médio, já faça uma escolha do percurso que ele vai seguir. Então, os alunos no ensino médio na idade própria, teriam entre 15 e 17 anos. Uma idade em que ainda é difícil para um jovem, para um adolescente, ter uma visão acabada, vamos dizer assim, do percurso que ele quer, do seu destino social, do percurso que ele quer escolher, da área que ele quer escolher, né? E essa escolha implica que, se ele se definir por uma área, um percurso, ele vai ficar excluído da apropriação dos conhecimentos da outra área, ou das outras áreas, né? E ainda há uma antecipação da escolha profissional para o segundo ano, o que constitui assim, uma agressão direta, né, aos jovens mais pobres, que são obrigados a ir para o mercado de trabalho, né? Então, esse tipo de reforma faz lembrar muito, é um grande retrocesso, não precisa dizer isso, né? Mas faz lembrar muito o ministro Capanema, que instituiu as reformas, as leis orgânicas do ensino, que ele foi ministro do Getúlio Vargas, né? E as leis orgânicas estabelecem a dualidade, vamos dizer assim, uma dualidade estrutural na organização do ensino médio. Nós temos, de um lado, o ensino secundário propedêutico, que é preparatório para a universidade, e de outro lado, numa fileira completamente isolada, que não guarda comunicação com a fileira do secundário, um ensino médio profissional, né? O ensino técnico profissional, que nessa lei foi promovido ao ensino secundário, ele era só primário, mas que também é praticamente terminal. Os jovens que entravam no ensino profissional, eles não podiam escolher, podiam mudar de itinerário e fazer o secundário propedêutico, né? Não havia comunicação, inclusive do ponto de vista administrativo era uma dualidade mesmo, né? Então essa medida lembra muito essa reforma, mesmo porque essa reforma Capanema, ela se espelha na reforma lá do Giovanni Gentili, que foi ministro do governo Mussolini, né, do fascismo. E eles colocavam, da mesma forma, um segundo ciclo no ensino médio, que seria o colegial naquela época, que também fazia, o primeiro ciclo era o ginásio, então o segundo era
o aluno teria que fazer essa opção entre o científico e o clássico, né? Que é a mesma coisa. Se você vai para o científico, você fica sem a formação na área de humanas, se você vai para o clássico, você fica sem a formação na área científica, que foi o meu caso, né? Outra a questão muito grave, porque eu considero essa reforma pior que a Capanema, que é pior que aquela imposta pelas leis orgânicas e também pela ditadura, pelo que eu vou explicar. Eles tiram a obrigatoriedade ou minimizam o ensino da filosofia e da sociologia, e que não são mais obrigatórias, me parece, que isso não está muito claro ainda, e também não é mais obrigatória a disciplina Educação Física e Artes, né? Além disso, também modificam, tiram o espanhol e colocam a língua inglesa como a única obrigatória. Se a gente tirar a filosofia, são disciplinas e sociologia que são essenciais, né, na compreensão da realidade do mundo de hoje, né, que o jovem vive. Eu acho que são disciplinas fundamentais, junto com artes e também educação física, são fundamentais para a construção da subjetividade, né, da individualidade, da subjetividade e da identidade, vamos dizer assim, social desses jovens, né? O que eles têm argumentado, e eu acho que é um equívoco, é que o currículo vai ser flexível, né? Eles vão inaugurar uma flexibilidade curricular com essa medida. E como se a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases, não propusesse, não tivesse como proposta um currículo flexível. Ela, por exemplo, ela nem determina a organização disciplinar dos componentes curriculares. Quer dizer, não há uma proposta nem de número de horas para cada disciplina. Quer dizer, a LDB propõe uma flexibilização. Quem engessa o currículo, quem nega a flexibilização, ao contrário do que está dito, é a medida provisória, né? Porque ela, ao propor que tem 1 ano de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, o restante do currículo vai ser, então, determinado por esses itinerários. Isso implica numa centralização, numa centralidade do governo federal, né, do MEC, e uma não flexibilidade, né? Outra questão importante, portanto, é que eles afirmam, né, e a medida provisória coloca textualmente isso no seu discurso, que eles atendem às necessidades dos jovens, às expectativas dos jovens. Mas, na verdade, o que está havendo é uma leitura intencional, né, dessas expectativas. Por exemplo, afirmar que os jovens têm o desejo de entrar, a expectativa de entrar no mercado de trabalho. Então, há essa intencionalidade, sim, que não é dita, né, que não está explicitada, mas que existe de fato, que é aproximar o currículo das demandas do mercado de trabalho, fazer uma vinculação mais direta entre a estrutura curricular do ensino médio e o mercado de trabalho, porque eles têm como base, como pressuposto teórico, filosófico, econômico, né, a teoria do capital humano, que é uma especificidade das teorias econômicas marginalistas. E são elas que afirmam essa conexão direta entre a educação e o mercado, numa posição subordinada, né? Qualquer mudança na economia, qualquer mudança no mercado levaria necessariamente a uma mudança na educação escolar. E do ponto de vista da medida provisória e dos seus autores, né, os jovens têm que entrar rapidamente no mercado, eles têm que ser preparados, né, rapidamente e preparados no ensino médio. Outra coisa que me incomoda muito é essa afirmação de que o problema é sempre o ensino médio. Se você pensar na educação básica como um todo e analisar os dados, né, das matrículas, a gente percebe que há uma defasagem idade-série no ensino fundamental, principalmente nas últimas séries, né? Isso a gente vem conversando, nós que trabalhamos aí com essas questões do ensino médio, da educação profissional, e os alunos saem do ensino fundamental com problemas de aprendizado, né? Eles têm atraso, têm um desempenho, um aproveitamento mais, vamos dizer assim, menos qualificado e já chegam mais velhos e com problemas
de formação com lacunas no ensino médio. Então, o ensino médio teria que fazer, né, teria que, de uma certa maneira, conseguir, né, superar essas lacunas de formação, etc. O que também é atribuir ao ensino médio muitas responsabilidades e que nos faz também pensar num projeto, na visão sistêmica que está sendo destruído, de cuidar da educação desde a educação infantil, mas principalmente no ensino fundamental, para que ele dê sustentação teórica para esses alunos de formação, para que quando eles cheguem no ensino médio eles possam, né, usufruir dessa etapa, que é uma etapa de formação geral, ampla, consistente, para lhe dar condições de atuar. Depois, sim, haveria a preocupação da profissionalização, que seria complementar, mas uma profissionalização que dê aos jovens autonomia intelectual, né? A autonomia que o conhecimento lhe proporciona para ele enfrentar esse mercado que hoje não existe mais as profissões daquela forma como a gente existia no nosso tempo, né? Da gente sair, já saber, advocacia. Hoje, com a reestruturação produtiva, as mudanças na indústria, a fusão do terciário com a indústria, com a produção, isso, a desregulamentação do trabalho, que foi também provocada pelas agendas neoliberais dos governos na década de 90, do Fernando Henrique, etc., que estão voltando com tudo agora no governo Temer, né, esse governo que também considera ilegítimo, do governo Temer, isso faz com que os jovens também, eles tenham que constantemente, né, se adaptar às mudanças nas qualificações das ocupações que eles estão, né, que eles atuam. E isso implica, a sociologia clássica já tem mostrado isso, os estudos da gente já mostram há muito tempo que uma formação ampla, consistente, ela é muito mais propícia para que o jovem atue no mercado com todas essas oscilações, essas inseguranças, né, essas mudanças, do que essas formações dadas pelo modelo das competências, que são formações aí restritas, coladas às demandas diretas do mercado, é uma formação instrumental, operacional, restritiva, que impede ao jovem de ter controle maior, de ter um conhecimento maior e, portanto, um controle maior do seu processo de trabalho. Então, essa visão ela está equivocada do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista da teoria do capital humano, porque a teoria do capital humano é uma especificidade das teorias marginalistas, e elas têm essa visão da subordinação da educação ao mercado, né? Elas estabelecem essa conexão direta entre mudança na economia, mudança na produção e mudança na educação escolar. Quando isso não é verdade, existe uma cadeia de mediações aí entre a educação e outras dimensões da realidade que precisam ser estudadas, levantadas, para que a gente possa, inclusive, planejar a educação. Não há essa determinação direta. E eles têm esse foco na formação da mão de obra, né? E nós que defendemos as diretrizes curriculares nacionais, que defendemos a LDB, né, do ensino médio, que existe uma proposta de organização do ensino médio que está engavetada, né? Nós defendemos a formação humana. O que é a formação humana? É uma formação consistente que integra, ampla, comum a todos, que integra, né, ciência, tecnologia, cultura, entendida aí, a ética, estética. Né? É isso, é essa visão integrada do conhecimento, né, que propicia uma formação que atenda a todas as nossas dimensões enquanto ser humano. Né? E isso é muito importante. Nós não somos recursos humanos. Recurso humano é mercadoria, né? Embora a força de trabalho seja uma mercadoria na dinâmica da sociedade capitalista, mas nós temos o homem, e é o homem que nós estamos privilegiando. E esse governo não enxerga o homem, enxerga o trabalhador enquanto força de trabalho que não é cidadão. Então, essa medida é provisória, ela reafirma concepções que são contrárias, né, a uma visão emancipatória, uma visão democrática da educação, que mal ou bem nós vínhamos construindo nos governos Lula, né, e com perdas, evidentemente, com certas perdas, né, no governo Dilma. Né? E eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é necessário que todos façam. Né? A gente sabe que essas mudanças pretendidas pela essa medida provisória, que parece assim que ela vai ter que, para ser implementada de fato, depois da aprovação no Congresso, pelo Congresso Nacional, vai ter que demorar
ela parece que no ano subsequente à aprovação da Base Nacional Curricular Comum. Então, ela pode ser implementada só no fim de 2018 ou 2019. Né? Mas para implementar essa... são duas coisas, né? A medida e o tempo integral, né? No ensino, né? Mas para implementar uma mudança ou mudanças dessa magnitude, né, nas redes, né, implementar a educação profissional, tal como eles estão falando, né, fazer mudanças nos currículos, mudar a formação, isso demanda muito recurso. Né? E a primeira pergunta é de onde vêm esses recursos. Né? Então, a resposta é, né, em substituição ao aumento de recursos públicos para a educação, né, em substituição, nós vamos ter a privatização. E a privatização, a PEC aponta para a privatização, a medida provisória aponta para a privatização, as diferentes formas de privatização. Né? Eu posso ter uma escola pública com gestão privada. Uma das coisas que nos leva a pensar na privatização, na terceirização, é que, por exemplo, né, quando as empresas privadas de educação, elas recebiam muitos recursos do FIES. Né? Esses recursos vão, portanto, ser reduzidos. E uma forma de substituição é justamente por meio da modularização, da forma de estruturação do ensino profissional, da sua modularização, que vai poder ser, esses cursos vão ser na forma modular, ofertados pela iniciativa privada, pelas empresas de educação, né? Pelos centros de educação privados, etc., pelo Sistema S. E o que parece é que não vai ser mais, como eu já disse, aquele ensino profissional consistente, mas a forma modularizada nos leva a pensar num grande Pronatec, né? O Pronatec FIC, na formação continuada, inicial e continuada, que vai ser, assim, ofertado de forma fragmentária, né? Pelas diferentes instituições, inclusive do ensino superior. Então, é uma forma de substituir os recursos do FIES pelos recursos aí públicos que vão ser repassados à iniciativa privada para a implementação, né, dessa estrutura de educação profissional, que ela é nociva porque ela não tem nem um pouco de qualidade, nenhuma qualidade, se a gente comparar, né, uma formação média de técnica, como a que está sendo realizada pelos institutos federais, pelas escolas técnicas estaduais, não é? Então, parece que mesmo a escola sem partido é uma forma de conter a mobilização dos docentes e dos discentes em termos de uma resistência a essas medidas de privatização. Acho que tudo se encaixa, né? É um negocinho assim. E a pergunta é a seguinte: que projeto de país tem esse governo ilegítimo, que não foi eleito com voto popular? Né? Porque se ele fosse eleito com voto popular e dependesse do voto popular, não fazia medidas antipopulares, impunha medidas antipopulares desse tipo. Que projeto de governo? Eu fico pensando, um país sem educação, sem cultura, né, que não dá educação e cultura para o seu povo, um país desse não constrói a democracia. A gente está vendo isso, né, concretamente hoje. Né? Eu poderia dizer não consolida, mas a gente não constrói a democracia. Sem cultura e sem educação não se constrói a democracia nesse país.